Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje eu tô aqui para revisar com vocês um assunto que vocês já aprenderam no passado, mas eu vou começar do começo para depois a gente poder ir dificultando um pouquinho mais, que são as frações, tá? Fração nada mais é que uma divisão. Você fracionar uma coisa significa que você vai dividir aquilo, tá? Por exemplo, quando a gente compra uma pizza, a gente divide ela normalmente, vamos por aí, normalmente, quando é grande, em 8 fatias. A gente fracionou essa pizza em 8 fatias, tá bom? Então, o inteiro dessa pizza, ele tem 8 fatias. Cada pedaço que eu tiro é uma fatia de um total de 8. Isso é fração. Vou fazer uma amostra para vocês aqui com uma folha colorida, para vocês relembrarem. Por exemplo, eu tenho essa folha aqui. Essa folha tá inteira, não tá? Significa que é um inteiro. Se eu pegar essa folha, tá? Eu vou dividir ela, ó. Fiz um vinco, tá dividido em duas partes. Se eu tiro essa parte, eu tirei uma parte de um total de 2. Então, significa que eu tirei uma metade, ou seja, um meio, tá? Se eu arranco essa parte fora, eu tirei um meio. Aí, se eu tenho esse meu inteiro partido, ó, em 4 pedaços, significa que o meu inteiro, ele tem 4 pedaços. Se eu tiro um pedaço, eu tirei 1/4, ou seja, um pedaço de 4 pedaços inteiros, tá? Vamos lá. A fração, o importante é que vocês saibam que é divisão igual. Então, se eu não divido exatamente no mesmo tamanho, eu não tenho uma fração, tá? A fração é a divisão em partes iguais. Agora, no meu mesmo papel, olha só. Agora aqui, o meu inteiro, ele tem, ó, 8 partes, tá bom? Se eu resolvo tirar 2 partes daqui, de um total de 8, significa que eu tirei 2 de 8, não foi? Então, eu digo que eu tirei 2/8. Então, a fração é isso, tá bom? Fração é você dividir em partes iguais, tá bom? E cada pedaço que você retira da fração é uma parte daquele todo, daquele inteiro. Eu trouxe aqui para vocês verem, salvei aqui algumas fotos. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. Ó, deixa eu virar aqui. Isso. Ó, a fração, esses nomes que eu falei, 1/2, 1/3, 2/3, tem os nomes nome de cada parte, tá? O número fracionário, ele é representado assim, ó. Ele tem, ó, numerador e denominador. São os nomes dos termos da fração. O número que fica acima do traço, ele é sempre o numerador. E o número que fica abaixo do traço, ele é o denominador. O que significa isso? O que fica acima do traço, que é o numerador, ele pode variar. Ele vai mudar de acordo com o número de partes que você dividiu aquele inteiro, tá bom? O denominador, quer dizer, de acordo com o número de partes que você tirou daquele inteiro. O denominador é o número total. Então, aqui, ó, eu tenho sempre 8, não tem? Então, o meu denominador sempre será 8 nessa fração, tá? Porque está dividido em 8 pedaços. O numerador, que é o número que fica em cima, ele vai variar. Se eu tirei 1, ele vai ser 1/8. Se eu tirar 2 pedaços, vão ser 2/8. Se eu tirar 3 pedaços, vão ser 3/8. E assim por diante. Então, a gente pode dizer que o numerador é um número variável de acordo com a quantidade que a gente tira daquele todo que a gente dividiu. E o número de baixo é a quantidade de partes que a gente dividiu aquele todo, tá bom? Ó, os números fracionários como 1/4, 1/2, 3/4 são chamados de frações. Quando a gente normalmente escreve assim, desse jeito que tá aqui. Mas se tiver escrito assim também, ó, nessa posição, também são números fracionários, tá? Continuando, vamos lá.
Trouxe aqui agora um outro exemplo para vocês verem das pizzazinhas. Por quê? A gente pode fracionar tanto quadrados, retângulos, círculos, triângulos, desde que sejam partes iguais. A gente pode fracionar até líquidos. Por exemplo, se eu tenho 1 litro de água, eu posso fracionar em vários copos de 200 ml e cada um deles, se eu fracionar em 200 ml, eu vou ter 5 partes de 1 litro. E cada um deles vai ser uma parte da minha fração. Então, a gente pode fracionar tudo. Aqui, ó, nós temos mais um exemplo simples para vocês recordarem o que é fração. Olha só, as frações. O que é a fração? Fração é uma porção, parte de um todo, tá bom? Então, a fração é a parte de um inteiro. Número que designa uma ou mais partes iguais do que foi retirado da unidade. Então, olha só essa primeira pizza aqui. Ó, tá um inteiro. Por que que tá um inteiro? Porque ela não tá inteira. Ela tá dividida em alguma parte? Não. A segunda pizza, ela tá dividida ao meio e tá retirando uma parte, ou seja, uma metade, ou seja, um meio. A outra pizza está dividida em quantas partes? 3. Então, o denominador dela é 3 e eu tirei um pedaço, significa que eu tirei 1/3. A outra pizza daqui, desse canto aqui, ó, tá? Tá dividida em quantas partes? 4. Se eu tirei uma parte do meu total de 4, eu tirei 1/4 da pizza. A próxima ela tá dividida em 8 fatias. Mas eu tô tirando ali 2, ou seja, eu tirei 2/8. Mas esses 2/8 também representam 1/4, se vocês olharem no tamanho dessa pizza daqui. Mais 2/8. E ali, na última pizza que nós temos, ela está dividida em 4 partes e eu estou tirando 2, ou seja, eu estou tirando 2/4. Quando a gente lê uma fração, a gente tem um modo de ler essa fração. A gente não pode falar de qualquer jeito. 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4. Esse jeito que eu tô falando é só para vocês compreenderem, tá? A gente tem uma forma de ler a fração, que é a leitura de frações. Tudo isso eu vou dar uma tabelinha para vocês relembrarem. E aqui eu tenho um exemplo dos denominadores. Porque o numerador, que é o número que fica em cima, a gente sempre fala do jeito que ele é. 1, 2, 3, 4, 5. A gente fala o número que ele é. Então, o número que a gente retira dessa fração é o número como ele é mesmo. Já o denominador, a gente tem uma forma de falar ele. Quando o denominador é 2, a gente fala meio. Porque tudo que a gente divide em 2 partes iguais, a gente está dividindo na metade. Então, a gente fala meio. Quando o denominador é 3, a gente fala terço. Quando é 4, a gente fala quarto. Quando é 5, a gente fala quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. Tá vendo que tá tudo no singular? Porque isso aqui tá partindo do princípio que eu vou tirar uma parte só. Se eu tiro mais de uma, por exemplo, eu tirei 2 partes de 9. Eu não vou falar 2 nono. Aí eu falo 2 nonos, tá bom? Continuando. 10 é décimo. Aí, do 11 até o 99, a gente fala, olha só, 11 avos, 12 avos. Então, do 11 até o 99, a gente fala o número exatamente como ele é escrito e acrescenta a palavra avos. Não é avós e nem avós, ó. Avos, não tem acento, ó. Estão vendo? 11 avos, 12 avos. 13 avos, 25 avos, 36 avos, 48 avos, 99 avos. Chegou no 99, se for 100, desculpa, escureceu aqui tudo. Deixa eu... Então, pronto, ó. Se for, chegou no 100, passou do 99, chegou no 100, são centésimos, é centésimo. E no 1000 é milésimo. Fora isso, são os avos, tá?
Então, isso que é uma fração. É a gente pegar um todo, dividir em partes iguais e contar aquelas partes, tá bom? Um exemplo que eu quero falar para vocês é, por exemplo, eu também posso fazer várias coisas com essa fração. A fração não serve só para a gente escrever qual é a fração, para a gente retirar partes, para a gente contar. Essa é a parte mais fácil da fração. Depois, vocês vão fazer uma atividade que vocês vão ter que fazer cálculos do tipo 2 terços de 36, 2 terços de 27. Isso daí significa que, por exemplo, quando eu falo 2 terços de 36, significa que eu tenho, não é terço, então tem 3 partes, eu tenho que pegar o 36, dividir por 3, aí eu vou saber quanto que é cada parte, e pegar 2 dessa parte, tá? Então, a gente vai aprender também a fazer cálculos sobre isso. Por exemplo, vamos lá, eu vou fazer nessa folha aqui para vocês terem uma ideia, tá? Porque isso sim é o que é a novidade para vocês. Ó, eu quero saber quanto que é 2 terços de 27. Ó, eu preciso saber disso. Quanto que é 2 terços de 27? Eu vou até melhorar para vocês, olha só. Para vocês enxergarem um pouquinho melhor, que eu vi que esse papel tá muito rosa. Não tá dando muito certo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só encontrar aqui. Vou dar uma pausa. Continuando aqui, já fiz aqui para vocês entenderem um pouquinho. Olha, se eu quero calcular quanto que é 2 terços de 27, significa que eu tenho que pegar o 27, dividir por esse número aqui, tá? Ó, eu vou pegar o 27, vou dividir pelo denominador, 27 dividido por 3. O resultado, ó, 27 dividido por 3 dá quanto? 9. Eu faço vezes o numerador que tá aqui, porque eu quero saber 2 partes só de 27, quanto que dá. Então, eu quero saber 2 terços de 27. Então, do resultado, eu faço 9 vezes 2, 18. Então, significa que 2 terços de 27 dá 18. Vamos pro de baixo. Deixa eu levantar aqui, ó. O de baixo, ó. 4 oitavos de 48, tá? Eu quero saber quanto que é 4 oitavos de 48. Então, eu faço 48 dividido pelo denominador, que é 8. 48 dividido por 8 deu 6. Mas eu não quero saber uma parte só, por isso que a resposta não é 6. Eu quero saber quanto que dá 4 partes. Então, eu faço 6 vezes 4, 24, tá? Isso vocês vão aprendendo a fazer com calma. Eu vou fazer mais modelinhos desse. Eu vou fazer uma tabelinha explicando novamente como que faz isso. Porque fração não é só a gente contar. A gente tem que aprender a calcular números com frações. E é isso. A gente precisa aqui entender que 2 terços são 2 partes de 3, que 4 oitavos são 4 partes de 8. E quando a gente fala em numerais prontos, que não é uma figura, são numerais, eu tenho que dividir esse número, tá? Pelo meu denominador e depois multiplicar pelo numerador, que é para saber quanto que é a quantidade que eu preciso saber, tá? Porque o denominador é o número de partes que foi dividido. Então, eu divido aquele inteiro por cada uma dessas partes, eu vou saber qual é o valor de cada uma dessa parte. E aí, depois eu multiplico por quê? Porque eu quero saber 2 partes daquela de 8, tá? Mas isso vocês podem ficar tranquilos. Vamos ter uma outra explicação novamente. Eu vou fazer uma explicação dessa no papel para vocês, tá? Mas não é difícil. Basta, como vocês viram aqui, 2 terços de 27. Dividir o 27 por 3 e do resultado multiplicar por 2. E aí, vocês acham quanto que é 2 terços de 27, tá? Não é difícil de fazer, tá bom?
Aguardem a próxima aula. Essa semana teremos frações e outras coisas. E depois eu vou retomar nesse assunto, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tô com saudade, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.